Olá pessoal, o evangelho de hoje é Lucas 16, de 1 a 13. Esse evangelho começa com uma parábola desconcertante, porque essa parábola termina com um elogio a uma atitude desonesta. E a gente tem que se perguntar mesmo o que é que Jesus quis dizer com isso. É lógico que as parábolas não são para ser tomadas ao pé da letra. Ela tem uma lição para ensinar. E a lição, nesse caso, é a esperteza de um administrador que ia ser demitido e, para poder ser recebido na casa de alguém, ele chama então os devedores do patrão e faz com que eles diminuam a sua dívida. Seja lá desonestamente, né, roubando do patrão, seja abrindo mão da sua parte, digamos, da sua comissão na venda dos bens do patrão, não importa. O que importa é que no final Jesus vai mostrar que o patrão elogiou aquele administrador pela sua esperteza e conclui com uma frase: os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. E é então ali que Jesus vai tomar então a lição desta parábola para deixar algumas frases. É claro que o evangelista que nos conta essa parábola provavelmente acrescentou no final da parábola algumas frases que parece ser o ensinamento de Jesus em momentos diferentes, mas que naquele momento caía bem porque todos tinham o mesmo tema, a questão da administração dos bens deste mundo. Como somos então convidados por Deus a fazer parte da vida eterna, esta vida de um mundo futuro que nós não conhecemos, mas que acreditamos pela fé que Jesus nos convida a viver, porque na sua ressurreição confiamos de que a morte não nos deixará como uma palavra definitiva, portanto, aquilo que a gente faz aqui conta para o mundo futuro. É isso que está ali em jogo. Como então vamos fazer com que aquilo que praticamos neste mundo possa nos dar condições de, no dia em que Deus nos vier a prestar contas, nos pedir as contas da administração dos bens que Ele nos deu, bens materiais, bens espirituais, tudo aquilo que está à nossa disposição, como iremos nos apresentar diante de Deus. E é então ali que Jesus vai usar algumas frases. A primeira frase que vem no versículo 9 diz assim: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Ora, o dinheiro injusto não é o dinheiro roubado. Acima de tudo, é preciso a gente distinguir uma coisa da outra. Não roubarás é um dos mandamentos. Ensinar os nossos filhos a não roubar faz parte da boa educação. Então, o dinheiro injusto não diz respeito a um dinheiro ilícito, mas é um dinheiro que, em relação ao reino de Deus, será sempre sujo, injusto, porque afinal ele não poderá nos dar aquilo que ele promete. O dinheiro nos promete felicidade, não poderá nos dar. O dinheiro parece nos fazer crer que poderemos viver eternamente, mas ele não pode nos dar isso. Um dia partiremos sem ele. Então é um dinheiro injusto. E se a gente não for capaz de usá-lo para que esses que serão beneficiados com o nosso dinheiro possam nos defender diante de Deus, por mostrar assim que administramos com generosidade, com largueza de espírito, não fomos egoístas, não privatizamos os bens que são de todos, porque afinal a criação é para todos, não é para alguns privatizarem alguns lotes da terra e assim se tornarem mais ricos e saciados do que outros. Portanto, fazer amigos com o dinheiro injusto, aquele que pode nos tirar o reino de Deus. Portanto, é para o reino, é diante do reino de Deus que todo dinheiro é injusto. Não importa se você conquistou com o seu trabalho, ganhou na loteria, não importa. O dinheiro não poderá te dar o bem maior, a morada eterna. Por isso, fazei amigos com esse dinheiro. E Jesus continua: quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, será injusto nas grandes. É uma outra frase que pode nos fazer perceber que as grandes coisas e as pequenas, nas quais nós podemos ser injustos ou injustos, também diz respeito à pequenez da vida presente. Essa vida presente não é comparável com a grandeza daquilo que nos espera quando nós dizemos que somos filhos de Deus. Então, se nós não somos capazes de ser fiéis a Deus nesse mundo que nós possuímos, que é aquele que Deus nos deu para cuidar, a nossa vida antes de mais nada, e a desperdiçamos, agimos de uma maneira banal, quer dizer, não somos capazes de valorizar os bens que Deus nos deu, acima de tudo a saúde, e podemos ver como, mesmo não tendo saúde, Deus nos deu outros bens, são as pequenas coisas do cotidiano, essas coisas que fazem parte desta vida. Esta vida é pequena diante da vida maior. Como poderemos esperar que Deus nos dê a vida eterna se desprezamos ou desperdiçamos a vida que Ele nos dá, com os vícios, com aquilo que nos destrói, por exemplo? Mas uma outra frase vem em seguida: se não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E ele reforça aquilo que a parábola nos disse. Afinal, se nós não somos capazes de fazer amigos com o dinheiro,
com aqueles bens que Deus nos deu, como vamos esperar que Deus nos conceda o bem eterno? Se os bens temporais nós os desprezamos, desperdiçamos, não podemos ter mesmo esperança de que Deus vai nos dar algo maior. E ele então continua. Depois Jesus diz: se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Quem são esses outros? É o bem do outro? Fiel porque eu administro? Não, o outro é sempre aquilo que não me pertence. Lógico que tudo que existe não me pertence. Eu voltarei para Deus nu. Assim como entrei neste mundo nu, voltarei nu. Caixão não tem gaveta, né? A gente já diz. Então, tudo aquilo que eu tenho em minha volta me foi dado para administrar, em vista de um dia poder prestar contas àquele que me deu. Como eu trato a minha família, como eu trato os bens materiais, como eu cuido da minha saúde, da profissão, dos bens espirituais, da fé e esperança que Deus me deu. Se eu não sou capaz de agir com largueza nessas coisas, como esperar então que Deus vai me dar realmente aquilo que Ele deseja, que Ele me prometeu, aquilo que é meu, aquilo que eu posso usufruir, a vida eterna, a vida plena? E por fim, claro, aquela palavra que nós já sabemos de memória, né? Não se pode agradar a dois senhores, a Deus e ao dinheiro, porque vai se amar um ou odiar o outro. Então, em tudo aquilo que nós vemos hoje no Evangelho, Deus, o evangelista, nos convida a ver que o nosso coração não pode andar dividido, acreditando que aquilo que eu faço hoje não tem nada a ver com o que vai acontecer comigo no futuro. Então, Deus nos pede de viver de modo integrado, e viver de maneira que a minha fé e aquilo que eu faço seja de fato coerente, de modo que todos os bens que eu administro, não precisamos nos concentrar apenas no dinheiro. Se temos dinheiro, esse dinheiro não nos pertence, pertence ao Criador, afinal, tudo foi disposto para que todos possam ter vida. Portanto, a riqueza e a pobreza serão também julgadas por Deus. Quem tem será julgado por ter e por não ter agido de maneira a permitir que esses seus bens seja para o benefício de todos. Que Deus possa nos dar assim a coragem de agir neste mundo como se ele não nos pertencesse, porque de fato nós pertencemos à vida que Deus dará a todos, a vida que já começa aqui e que se perpetuará para sempre na vida dos filhos e filhas de Deus, que um dia se encontrarão com ele na vida eterna. Que Deus os abençoe.